Olá, sobriedade e paz para você que está aí em casa nos assistindo a mais um programa Sobriedade Sim, que é um programa da Pastoral da Sobriedade. Hoje eu quero falar que é com muita alegria que estamos recebendo mais uma vez. Ele já esteve aqui, ele é da Pastoral da Sobriedade há muito tempo, mas hoje ele veio acompanhado da sua esposa, né? Que é a Patrícia Pacheco Barbosa. Isso. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tê-la aqui, né? E veio a Patrícia e o Robson, né? Robson também, que é companheiro, agente da pastoral, já foi coordenador diocesano há muito tempo, né? Mas olha, que bom que vocês aceitaram o convite e vieram partilhar um pouco da vida de vocês. Nós, nos 12 passos da Pastoral da Sobriedade, né, aprendemos e assumimos um programa de vida nova. E às vezes o nosso testemunho é muito importante para atrair e ajudar outras pessoas nessa mudança de vida, vamos falar assim. Nós vamos falar primeiro da vida de vocês, do seu testemunho. Fala um pouco, como é que você conheceu o Robson, como é que era isso, quando é que você descobriu que ele tinha problema? Bem, nós estamos juntos há 22 anos, né? Eu era de Jacareí, ele morava em Santa Isabel, me mudei para lá, motivo de serviço da minha mãe, e acabamos nos conhecendo, ficamos noivos, nos casamos, mas eu até então achava que ele bebia socialmente, não sabia que ele tinha tido tinha usado drogas, eu não sabia disso, né? E eu achava que a cervejinha que ele tomava era tranquilo, né? Normal, né? Como todo mundo. Como todo mundo, isso, todo mundo acha, né? E aí, nós nos casamos, tive meu primeiro filho e nós mudamos para Jacareí, né? E ali, em Jacareí, que eu fui ver realmente que o Robson, que eu achava que era o social, já não era mais social, né? Porque ele já não ficava sem, né? Ele tinha que beber. E eu até então achava que era só a bebida, não achava que tinha outras coisas. E o meu filho foi crescendo e um ambiente meio ruim, porque ele já não, o pai só bebia, dormia, nunca foi um homem agressivo, graças a Deus. Mas a gente, eu tinha essa dificuldade porque até então eu não admitia também que era uma doença e que ele precisava de tratamento, que eu também precisava de tratamento para saber lidar com essa situação. Quer dizer, a partir do momento que você percebeu isso estava afetando muito o relacionamento? Não, sim, porque aí ele já não almoçava com a gente, eu tinha que mandar chamar ele no bar para almoçar, já chegava mais tarde, o dinheiro que ele recebia a gente não via para onde ia, né? Pagava as contas de casa, mas era aquela coisa bem básica, né? E aí eu fui percebendo que o negócio foi ficando um pouco mais grave, ele sofreu um acidente muito sério. Espera, antes do acidente, deixa eu perguntar um pouco para o Robson, né? Ela está falando um pouco disso, como é que o seu comportamento, né, o seu vício estava afetando a vida dela e da família. Você percebia isso ou não? Você tinha consciência disso quando você estava naquela situação? Não, quando se está vivendo no núcleo da doença, né? A gente não tem noção do que é o sofrimento, nem o meu próprio, nem o da família, né? Então eu não tinha noção, assim, para mim, eu tinha que simplesmente, né, suprir as necessidades básicas da casa e Mas devia ter algumas discussões, brigas e tal. Não, isso aí... Bastante? Isso aí era... Várias. E você achava normal, Robson, isso ou não? Olha, para quem... Faz parte? Olha, para quem não tem Deus, é natural, né? É comum. Né? É comum um casal discutir, é comum, mas isso era na minha cabeça, né? E aí você já tinha filho nessa época? Tinha um filho, e o menino era muito grudado nele, e o menino sentia muito. E aí que foi me pegando mais, que quando começa a afetar... Como é que chama teu filho? Robson Júnior. Robson Júnior.
E você percebia, quantos aninhos ele tinha nessa época? Ah, ele tinha 1 ano e pouco. 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouco. Mas ele já quase percebia 3 um anos. pouco, já sentia esse Já comportamento porque do pai? o pai já não tinha mais, porque aquilo que era social já não se passou a ser mais, começou a afetar até na relação dele com o filho. Por mais que ele tratava o menino bem, mas não era aquele pai presente, né? Tá, um pai ausente. Era um pai ausente. E quando estava presente, não exercia o papel de pai, né? E aí, por muitas vezes, a gente tinha que ser pai e mãe, né? Nunca deixou faltar nada, nunca foi de agredir, mas tinha essas discussões que acabavam afetando todo o relacionamento. E você tentava falar isso para ele, mostrar isso para ele ou não? Não. Não? Não. Eu achava que por mais, assim, me incomodava, mas acho que eu também não conhecia a doença, né? E a codependência também, né? Me pegava muito, então eu discutia também. Mas muitas das vezes eu me calava e chorava, né? Não entendia o que acontecia, me calava e chorava. Algumas vezes eu ficava mais enfesada, a gente brigava, ele ficava para um canto, eu ficava para o outro, e ficava por isso mesmo. No dia seguinte estava-se tudo bem, né? E ia tocando a vida. E assim, essa situação, você sofria isso calada ou você partilhava com alguém, por exemplo, com a sua mãe? Não, calada. Você tinha vergonha dessa situação? Você achava que assim, você não queria demonstrar para fora que... Não era, eu acho que não era nem a vergonha, porque na verdade a minha família também não é uma família muito estruturada, né? A pessoa com quem eu mais me identificava, com quem eu mais conversava era minha irmã, né? Que ela sabia as coisas que eu passava, mas ela também não interferia, né? E também do jeito dela ela tentava ajudar, mas também não sabia como ajudar, né? Então eu não tinha com quem muito partilhar, não tinha nenhuma sala que eu frequentasse. E por mais que eu frequentasse as missas, eu não tinha ali dentro da igreja uma pessoa com quem eu me identificasse que eu poderia conversar. Quer dizer, você mesmo disse agora, mas essa assim, a sua falta de consciência da doença, da relação, total. demorou até você Não, até eu alguma... entender, porque o que você mais ouve, ele é sem vergonha, ele é pilantra, larga dele. Você tem só um filho só, você é nova ainda, não sei o quê. Então você acaba realmente acreditando em tudo que te falam, né? E eu falava assim, mas dentro de mim alguma coisa dizia. Porque eu falei, eu não casei para separar, gente. Não é possível, né? Não é isso que eu quero, né? E eu, como sempre, desde pequena, eu procurei a igreja católica por mim, né? Não pelos meus pais, porque meus pais não frequentavam. Então eu tinha dentro de mim que não era isso que Deus queria. E por algumas situações eu pensei em separar do Robson. Eu falava assim, de amanhã não passa. Mas alguma coisa acontecia que Deus me mostrava uma outra situação e aí eu falava, não, acho que não é a hora. E foi quando ele sofreu o acidente. Então, e esse momento do acidente, pelo jeito, foi um marco para a mudança, né, na vida de vocês. Então, nós vamos dar uma pequena pausa aqui para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente retoma falando como é que foi esse começo de mudança de vida na vida de vocês. Daqui a pouco voltamos.